Sejam todos bem-vindos. Realmente é uma alegria muito grande para todos nós esse dia. Nós sempre aguardamos com bastante expectativa, porque é um momento que nós, apesar da distância, apesar de ser através da tela, que nem sempre é o jeito melhor, mais caloroso de estarmos juntos, a gente prefere sempre os encontros pessoais, mas é um instrumento maravilhoso que nós temos para poder, de várias partes do Brasil e fora do Brasil, juntos, orarmos, seguirmos juntos em sintonia, aprendermos juntos a sentir o coração de Deus. Nós temos sempre falado, não vou prolongar muito assim na palavra hoje, mas nós temos falado sempre que a intercessão, esse momento de intercessão, é um momento especial em que nós procuramos sentir o coração de Deus. Nós não estamos aqui, em primeiro lugar, pensando em nossas necessidades, em nossos desejos. Nós estamos aqui realmente nos sintonizando, procurando sentir o coração de Deus e também sentir o coração e a situação de pessoas que estão sentindo todos esses perigos da guerra, não só os perigos, mas os efeitos. Tem pessoas perdendo suas casas, tem pessoas perdendo pessoas, né? Então, nós queremos sentir juntos. Eu quero só ler um texto em Hebreus capítulo 10, para nos lembrar como nós estamos no século XXI, isso aqui foi escrito no primeiro século. Nós sabemos que a primeira igreja foi muito perseguida, e ao longo dos séculos, né, assim, a perseguição, as dificuldades da guerra, as guerras têm acompanhado a humanidade durante toda a história, né? Desde o início do pecado tem guerras, tem morte, tem separações, e por isso o nosso chamado é para a reconciliação e para preparar o caminho para a volta de Jesus e para o seu reino, que vai acabar com guerra, acabar com sofrimento e, por fim, acabar com a própria morte. Em Hebreus 10, versículo 32, diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados. Então, isso aqui já foi escrito no primeiro século, nós sabemos, mas alguns anos, talvez 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, eu só queria comentar aqui está falando sobre situações do primeiro século, e como disse, essas situações de perseguição têm acompanhado o povo de Deus, têm acompanhado a humanidade durante toda a história. E nós sabemos que hoje nós vivemos numa situação bastante complexa. Nós não devemos ter atitude alarmista, de medo. Eu só queria assim comentar. Nós estamos no Brasil, a gente sente os efeitos muitas vezes no bolso, né? Porque isso já está fazendo, né? Assim, os preços de combustíveis subirem, coisas assim. Mas muitas vezes nós no Brasil, em outros países das Américas, às vezes nós estamos um pouco distantes do cenário das guerras. Nós não sentimos isso tão na pele,
nós continuamos a nossa vida, muitas vezes, normal, mas nós estamos caminhando, eu não tenho a menor ideia se essa guerra vai melhorar a situação, porque se cair, já acabou com grande parte da capacidade do Irã de produzir bombas atômicas e mísseis e tal, mas a gente não sabe se essa guerra vai terminar rápido, se vai nos dar um suspiro para Israel, para o mundo. Nós não sabemos se isso vai realmente trazer um alívio, pode ser, mas pode ser que não, porque muitas guerras que aconteceram nos últimos anos, né, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e Afeganistão, tem muitas situações que não, depois da guerra não melhorou. Às vezes gera outras situações. E eu só queria lembrar que não foi com a pandemia em 2020 que as situações, assim, que já houve muitos problemas antes, muitas crises econômicas antes, mas eu tenho sentido, assim, que eu lembro que na pandemia, claro, todos nós queríamos que acabasse a pandemia, o suspiro de todo mundo era vamos voltar à vida normal, vamos sair assim, de ter que ficar fechados dentro de casa, do isolamento e tudo mais, e dentro do meu coração, eu sei que de outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente queria, claro, a gente orava por um fim, a gente orava por uma melhora, mas havia um senso de que o mundo não iria mais voltar, entre aspas, ao normal. E realmente, desde aquela época, a gente vê uma crise após a outra, guerra na Ucrânia, o ataque em Israel 2023, agora assim, você pode perceber que é uma coisa atrás da outra, assim, é uma sucessão. E outra vez, isso não é para causar alarmismo, não é para a gente ficar cheio de medo, mas é para a gente entender, Deus está nos chamando para enfrentar os dias que nós estamos vivendo. Nós não estamos tentando fazer nenhuma previsão de quanto tempo, se estamos entrando na grande tribulação ou não, mas nós temos que nos preparar para aquilo que vem, não só para nós. Outra vez, o Brasil é um país muito privilegiado. Nós temos privilégios por ser um país grande, então nós temos contribuições de diversas regiões, muitos suprimentos, assim, nós não temos a melhor política, nós não temos, assim, nós não somos um paraíso, longe disso, temos muitos e grandes problemas, mas nós somos um país muito abençoado, nós não temos muitas catástrofes que outros países têm, e nós estamos muito longe, pelo menos por enquanto, assim, dos primeiros, dos cenários mais imediatos. Mas vamos olhar de novo o que diz aqui em Hebreus 10, porque ele fala no versículo 33 que naquela época havia várias situações. Então, no 33 fala, em alguns momentos vocês foram transformados em espetáculo. Então, às vezes era uma perseguição por insultos, por críticas, por desprezo. Então, não era uma coisa tão física. Então, em alguns momentos, vocês foram transformados em espetáculo. Às vezes para serem insultados, mas também às vezes para serem maltratados. E sabemos que houve prisões, ele fala assim, daqueles que foram encarcerados, e nós sabemos também que houve muitos que foram mortos pela fé, né? Muitos mártires. Então, algumas pessoas, muitas vezes, estão mais no centro da situação, sendo perseguidos de diversas formas. Mas aí ele fala também daqueles que não foram maltratados. Ele fala assim, em outros, no final do versículo 33, em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. E olha o que é ser coparticipante, porque não é só sentir, mas ele disse, vocês não apenas, versículo 34, não apenas se compadeceram dos encarcerados,
mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Isso aqui pode ser interpretado de pelo menos duas maneiras. Às vezes as pessoas se desfizeram dos seus bens, assim, ou de recursos que eles tinham para ajudar famílias dos que estavam presos, mas ele fala de serem expoliados, de serem... Então isso significa que quando as pessoas... Eu não fui preso, eu não fui perseguido, mas eu estou me colocando ao lado daqueles que foram. Então isso pode me colocar numa posição onde eu também posso perder meus bens, eu também posso ser expulso da minha casa. Enfim, tem várias maneiras em que as pessoas, quando se tornam coparticipantes, se colocando ao lado, apoiando, se tornando um com aqueles que estão sofrendo, nós também podemos sofrer as consequências. Então, o nosso primeiro desejo nesta manhã em oração é nos colocar ao lado, como a irmã Ádora já falou, das pessoas em Israel e também no Irã, nesse caso, mas a gente sempre tem o coração que sofre pelos que estão em Israel, pelos palestinos, pelas pessoas que estão no Líbano. O Líbano abriga o grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista, mas nós sabemos que sempre pessoas inocentes estão sofrendo as consequências quando há guerras, quando há bombardeios, etc. Muitas pessoas inocentes estão morrendo ou perdendo suas casas. Enfim, as pessoas estão sofrendo em toda aquela região. Pessoas que são discípulos de Jesus, são seguidores de Jesus, e pessoas que não são, muçulmanos, pessoas que não conhecem Jesus ainda, mas que estão sofrendo as consequências, e nosso desejo é que essas pessoas possam ser levadas ao conhecimento de Jesus. Então, nosso primeiro pedido de oração nesta manhã é que nós possamos sentir que Deus coloque em nosso coração a dor dos nossos irmãos, e como falei, nosso coração arde, nosso coração dói por todas as pessoas que estão sofrendo, e sabendo que esse sofrimento em escala bem menor, mas esse sofrimento pode nos atingir no Brasil também, porque as consequências econômicas, e pessoas que já têm muita dificuldade para conseguir sobreviver numa crise econômica, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem recursos, enfim, o sofrimento vai alcançando o mundo inteiro. Eu me lembrei também de um versículo que eu vou ler em 1 Pedro 5, porque ele fala assim dessa irmandade que nós temos com aqueles que estão sofrendo no mundo inteiro. 1 Pedro 5, versículo 7, fala: lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Bom, no nosso caso, nossos irmãos estão sofrendo muito mais do que nós, muito mais, né? Mas há uma irmandade. Essa situação que a gente não sabe como vai desenrolar, como é que vão ser os próximos acontecimentos, mas, assim, por favor, entendam meu coração em compartilhar isso. Não é para a gente ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Nós vamos perder recursos, nós vamos perder empregos, nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos, o inimigo vem, não sei o quê. Não, a Bíblia fala que nós temos que lançar nossos anseios, confiar em Deus, mas a Bíblia fala sobre ser sóbrio. O que quer dizer ser sóbrio? Significa não ter o nosso coração voltado
Claro que cada um tem seus projetos, você tem sua vida, você tem filhos, talvez, netos, a vida continua, você sonha com algumas coisas, você deseja o bem para seus familiares, para sua própria vida, mas, meus irmãos, se Deus nos permitir, se pudermos continuar, se Deus nos der provisão, se a vida puder continuar, mas olhando para Jesus, glória a Deus, mas talvez não vai ter essa vida normal, essa vida que vai continuar normal. A Bíblia fala para nós sermos sóbrios e para nós ansiarmos pela vinda do reino de Deus, para colocarmos nosso coração no reino de Deus. Né? Em Hebreus, essa passagem que eu li, ele fala, vocês aceitaram perder bens, perder seus recursos, porque você sabe que tem um patrimônio eterno, que você sabe que quando todas as coisas forem abaladas, tem algo muito melhor, muito mais permanente e verdadeiro que nós esperamos ter no reino de Deus. E nesse processo de esperar o reino de Deus, nós temos que cuidar, nós temos que ser responsáveis em relação aos nossos recursos, nossos familiares e tal, mas, irmãos, nós vamos ser desafiados a compartilhar nossos bens. Nós vamos ser desafiados cada vez mais a não só orar pelas pessoas lá em Israel, ou no Irã, ou em outros lugares onde estão sendo perseguidos, nós vamos ser desafiados a doar, a abençoar, a dividir o que nós temos, porque nossos irmãos precisam, eles estão sofrendo. Então, que nossa oração nesta manhã seja em favor daqueles que estão vivendo esse terror. A gente lê, a gente ouve os relatos, a gente não consegue imaginar o que é você dormir, deitar à noite, apagar a luz e saber que dali um pouquinho pode soar a sirene e você pode ter que chamar seus familiares e se abrigar em algum lugar seguro. Há uma tensão, muitas pessoas sofrendo pânico, muitas pessoas sofrendo porque esse tipo assim vai acontecer alguma coisa, vai ter um míssil, vai ter alguma coisa que vai nos atingir. E outra vez, não só em Israel, né? O povo do Irã está sofrendo a mesma coisa, o povo do Líbano está sofrendo isso, a Palestina tem sofrido isso, né, na faixa de Gaza. Então, que nós possamos sentir a dor dessas pessoas e que nós possamos interceder com nossas orações, mas com nosso coração, com nossas entranhas, com nosso anseio para que o novo homem não é só uma coisa bonita, que nós vamos estar numa conferência e cantar juntos. O novo homem é a gente sentir a dor, assim como a gente sente se é um familiar nosso, como nós vamos sentir se nós formos atingidos. Então, que Deus nos dê esse coração de intercessão. Eu só vou acrescentar, mas esse é o foco principal, né? Vamos orar pela situação, vamos orar para que Deus cumpra os seus propósitos, vamos orar para que Deus proteja o povo dele e que alcance as pessoas que estão nessas zonas de guerra, que Deus decida mais do que, assim, sabe, assim, nenhum governante humano que seja assim, que a gente pensa que tem governantes humanos de alguns países que a gente pensa, não, esse governante é do bem, ele está fazendo a vontade de Deus. Mas olha, o sistema do mundo está impregnado de pessoas como nós, assim, pessoas assim, que têm uma mistura, tem pessoas que estão procurando fazer o certo, tem pessoas que não se importam com o certo. Então, o sistema do mundo é totalmente corrompido, mas Deus está acima de tudo, Deus está governando, Deus está dirigindo. Então, vamos orar para que a vontade de Deus seja feita, que Deus prevaleça, que Deus supere as decisões e as motivações
e os desejos dos governantes, de todas as pessoas envolvidas, que Deus faça prevalecer a vontade dele. E, Senhor Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. Isso aqui a gente não sabe por quanto tempo essas pessoas, o mundo inteiro vai suportar, mas, Senhor, que venha o teu reino e que nós possamos brilhar, que nós possamos ser as pessoas que confiam, não em carros, em cavalos, que nós possamos ser as pessoas que realmente nós colocamos a nossa confiança em Deus e estamos dispostos a estar juntos, a dar as mãos, a dar nosso bolso, dar nosso coração, para que realmente Deus levante o seu povo, o testemunho de Deus apareça na terra e Jesus possa voltar. Então, só vou acrescentar, porque essa reunião também é para nos ajudar a orar, né, por algumas coisas específicas. Então, uma das notícias que a gente tem é que nós estamos já começando a divulgar a conferência 28, 29 e 30 de agosto. É uma conferência conjunta entre o Em Cristos e o TJC2. Nós vamos receber, vocês vão receber essas informações, nós vamos receber 3 irmãos preciosos, irmãos, principalmente Johannes Fichtenbauer, que tem muitos anos já, desde o início, né, do TJC2 e muitos anos de servir ao Senhor, de servir ao corpo de Cristo. Ele foi muito importante na nossa participação. Já tinha começado, né, o TJC2 com os irmãos de Ensinando Sião, mas ele foi muito importante para agregar mais pessoas quando ele veio em 2015. Então, Johannes Fichtenbauer da Áustria, Pavel Strezo da Eslováquia, que já falou conosco online, e Benny Friedman de Israel. Então, nós temos 2 irmãos da Europa, são irmãos católicos, são irmãos que têm realmente um testemunho fantástico de amor por Deus, de amor pelo povo. Johannes e Pavel são responsáveis pelo TJC2 na Europa e são pessoas que têm realmente muito para compartilhar conosco. E Benny Friedman, que é filho de um judeu messiânico pioneiro em Israel, David Friedman, que já faleceu, mas Benny Friedman é um líder messiânico em Israel. Então nós temos 3 irmãos que vão compartilhar conosco. Vocês vão receber, já está nas redes do TJC2, a nossa conferência, o tema é Herdeiros da Aliança, o caminho da reconciliação na família e no corpo do Messias. Reconciliação é a palavra-chave, né, para o Em Cristos, para o TJC2, no meio de um mundo cheio de guerra, de ódio, de separação, de tantas rivalidades e ódio, tanta coisa terrível dentro da igreja, dentro das nossas famílias. Nós estamos orando por cura, nós estamos orando por reconciliação. Então, esse é o tema. Não vou falar mais sobre isso agora, mas vocês vão receber mais informações e nós pedimos que orem pelos palestrantes, orem pela organização, orem pelos convites. E uma dica, lá o local do encontro, que é Seva, né, o Vale da Águia, a capacidade lá é de 120, 130 pessoas para dormir lá. Eu estou achando que esse espaço, esses vagas vão ser tomadas bem rápido. Então, acho que na próxima semana, não sei exatamente a data, já as inscrições serão abertas. Eu aconselho que você não perca tempo. O valor no primeiro mês também menor, né? Assim, há um desconto maior para quem faz as primeiras inscrições. Mas vamos orar para que Deus traga as pessoas certas, para que Deus reúna ali as pessoas que Ele quer tocar, e vamos orar, não por uma mensagem, não para que a gente aplauda os palestrantes que são muito ungidos, mas que haja cura dentro das famílias e cura que possa alcançar
alcançar todos os níveis, né, entre católicos e evangélicos, entre cristãos e judeus messiânicos, entre judeus e árabes, enfim, nós estamos orando por cura. Um outro pedido que é mais próximo, né, uma data mais próxima, é que no dia 1º de abril, o nosso irmão Daniel Woods está, juntamente com o ministério que ele representa, Chosen People, povo escolhido, eles estão organizando um almoço, que vai ser numa quarta-feira, dia 1º. Não é um almoço aberto para todo mundo, porque o espaço também é limitado, e o objetivo uma demonstração, é uma oportunidade, é uma refeição do Pesach, da Páscoa, mas não é aquela completa como Daniel e outros irmãos messiânicos fazem. Esse mais completo, Daniel vai fazer no dia 4 de abril, no sábado à noite, esse é aberto, mas eu queria que vocês orassem por esse do dia 1º, porque foram convidados pastores, líderes, para fazer parte deste almoço especial, desse almoço de Páscoa, e é uma oportunidade que esse ministério vai ter de alcançar pastores e de levar essa mensagem e o trabalho do ministério de judeus messiânicos e de alcance do povo judeu para outros líderes na igreja. Então vamos orar por esse almoço no dia 1º de abril. E vamos continuar orando esse grupo que eu considero já como um milagre, o grupo que nós chamamos Juntos na Oliveira. Eu acho que até Deus deu esse nome, né? Porque depois que a gente deu, a gente falou assim, gente, que nome especial, né? Juntos na Oliveira. Esse grupo já reúne líderes de 6 ministérios diferentes. E a irmã Adro, que nem sempre pode estar, a gente poderia chamar de um 7º ministério, né? Canaã do Brasil, as irmãs de Maria, que ela faz parte também. E tem mais 2 ministérios que estão se aproximando. Então, em breve, nós vamos ter 8, 9 ministérios que lutam pelo mesmo ideal, pelo novo homem, para Deus abençoar Israel. Queremos unir nossos esforços, e sem a gente, porque nós temos feito já 2 reuniões, mas sem ter feito assim um plano para isso, Deus colocou no coração desses irmãos que representam esses ministérios de ajudar a congregação Beit Sar Shalom nesse desafio que eles têm de pagar esse valor que pode ser cobrado a qualquer momento. Vocês já receberam, já mandamos nos grupos, então vamos orar também por esse empenho, por esse projeto, por esse desejo. A gente tem certeza que é o que Deus quer, então é uma oração até de agradecimento, porque Deus tem levantado apoio, Deus não respondeu nossa oração para que eles ficassem isentos desse pagamento do imposto ou dos custos da transferência, mas Deus respondeu de outra forma, nos unindo, e eu tenho certeza que Deus vai tocar nos nossos corações aqui, em outros corações. Eu tenho certeza que assim, Deus tem agido já em vários momentos para proteger essa propriedade. Deus não tem apego a propriedades, mas essa propriedade onde está a Beit Sar Shalom é um lugar muito especial, foi iniciado pelo pai do Daniel, tem uma história, tem uma localização no centro do bairro judaico, é um lugar de testemunho. Eu nem vou lembrar direito do que aconteceu, mas alguém que não faz parte da Beit Sar Shalom estava não sei se era num bar, num restaurante, num lugar assim no bairro, e ele falou alguma coisa de judeus messiânicos, e a pessoa falou assim, olha, tem uma congregação messiânica aqui perto, alguém que nem faz parte da congregação sabia dizer que tinha um testemunho de Jesus ali no bairro. Então, é maravilhoso isso. A gente pode olhar assim, são poucas pessoas que se reúnem nessa congregação, mas Deus nunca teve dificuldade de usar poucas pessoas para abençoar muitas, e a gente está orando e crendo que Deus vai alcançar muitas pessoas naquele lugar
através dessa congregação. Então, vamos continuar orando por essa campanha e se Deus colocar no seu coração de contribuir R$ 50 por mês, nós já colocamos os dados, vamos fazer parte disso, porque é um grande privilégio a gente poder fazer parte desse plano de Deus de nos unir. Olha só o novo homem. Quantas pessoas se unindo para abençoar uma congregação messiânica em São Paulo. Então, esses são nossos pedidos de oração, enfatizando especialmente. Temos também o Summit, né, a Assembleia Pré-Concílio, que vai acontecer em outubro. Está nas mãos de Deus. O Oriente Médio está nessa situação. A gente não sabe o que vai acontecer o mês que vem, daqui 5 meses, daqui 1 ano, mas vamos continuar orando, se for dentro dos planos de Deus, que aconteça esse momento tão esperado e tão significativo para a igreja no mundo, para o novo homem ter essa assembleia em Jerusalém no mês de outubro deste ano. Amém?